Olá, nesta aula vamos analisar o custo computacional dos métodos da negação e da tabela verdade. Vamos fazer uma comparação. Afinal, qual método é o melhor do ponto de vista da eficiência computacional? Em outras palavras, dado que queremos determinar alguma propriedade semântica de alguma fórmula, qual seria o melhor método a ser utilizado? Aquele que nos daria um menor trabalho do ponto de vista de cálculo, de computação. Muitas vezes, dependendo da fórmula, o método da negação é muito bom, mas veremos que nem sempre isso ocorre. Dependendo da fórmula, a utilização do método da negação equivale à utilização do método da tabela verdade, ou seja, equivale à montagem de uma tabela verdade. Veja o primeiro exemplo. Nesse exemplo, apresentamos uma fórmula que possui 7 símbolos. E o nosso intuito é mostrar que essa fórmula é uma tautologia. Se fosse usada a tabela verdade, o método da tabela verdade, a tabela verdade, para determinar que essa fórmula é uma tautologia, seria uma tabela com um número bem grande de linhas. Ela teria, na verdade, 2 elevado a 7 linhas, ou seja, uma tabela com muitas linhas. E se, por outro lado, usamos o método da negação, a gente observa que rapidamente é possível chegar num absurdo e concluir que a fórmula é uma tautologia. Ou seja, no caso dessa fórmula, o uso do método da negação é muito melhor do que o uso de tabela verdade. Veja por quê. Suponha por absurdo que essa fórmula não é uma tautologia, ou seja, é possível de ser interpretada como sendo falsa. Portanto, suponha por absurdo que existe uma interpretação que interpreta essa fórmula como sendo falsa, ou seja, que essa implicação é falsa. Mas se essa implicação é falsa, o seu antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Mas o consequente, por sua vez, é uma outra implicação. E se essa implicação é falsa, seu antecedente é verdadeiro, o seu consequente é falso. Aqui, novamente, temos outra implicação. E se essa implicação é falsa, seu antecedente é verdadeiro, o seu consequente é falso. Novamente uma implicação. E aí temos um antecedente verdadeiro e o consequente falso. Mas o consequente dessa implicação é, por sua vez, o símbolo proposicional P1, que é o mesmo que ocorre no antecedente dessa implicação. Conclusão disso tudo. Por esse raciocínio, concluímos que devemos ter P1 falso, para que essa implicação seja falsa. Ou seja, dado que essa implicação é falsa, concluímos que P1 é falso. Por outro lado, dado que essa implicação é falsa, concluímos que P1 é verdadeiro. Mas não podemos ter P1 verdadeiro e P1 falso. Isso é um absurdo. Conclusão: H é uma tautologia. Para essa fórmula H, o método da negação é muito bom do ponto de vista computacional, ou seja, o custo computacional é baixo para concluir que a fórmula é uma tautologia. Rapidamente chegamos a um absurdo. O mundo seria muito bom se para todas as fórmulas pudéssemos concluir rapidamente utilizando o método da negação. Mas não é bem assim. Dependendo da fórmula, o custo computacional que temos na utilização do método da negação equivale ao custo computacional que temos na construção de uma tabela verdade associada à fórmula. Veja o próximo exemplo. Nesse exemplo, consideramos a fórmula G, que é muito parecida com a fórmula H do exemplo anterior. O que modificamos foi o seguinte: onde havia implica no exemplo anterior, agora estamos considerando a biimplicação, o se somente se.
Suponha que é nosso intuito provar que essa fórmula é uma tautologia. Então, o primeiro passo é supor por absurdo que ela não é uma tautologia. Ou seja, suponhamos por absurdo que é possível interpretar essa biimplicação como sendo falsa. Mas, se essa biimplicação é falsa, para que isso ocorra, temos duas possibilidades. Possibilidade 1 e 2. Na possibilidade 1 é aquela em que o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito falso. E a possibilidade 2 é aquela em que o lado esquerdo é falso e o lado direito é verdadeiro. Por sua vez, a gente observa que do lado de cá temos uma outra biimplicação, que pode ser falsa ou verdadeira, dependendo da possibilidade. Mas se ela for falsa, na possibilidade 1, temos novamente duas possibilidades, que estamos denominando possibilidade 1.1 e 1.2, ou seja, é a possibilidade subpossibilidade 1 da possibilidade 1, subpossibilidade 2 da possibilidade 1. Ou seja, ter falso aqui, podemos ter verdadeiro de cá e falso de cá. Ter falso aqui, podemos ter falso de cá e verdadeiro de cá. O que é que está acontecendo? Na possibilidade 1, aparece um falso aqui. E esse falso cria novas duas possibilidades. Da mesma forma, esse verdadeiro aqui criaria duas novas possibilidades. Seguindo essa ideia, a gente observa que um falso aqui, desse falso, concluímos mais duas novas possibilidades. E desse verdadeiro, outras duas novas possibilidades. E o custo de analisar todas essas possibilidades equivale a montar a tabela verdade, nesse caso. Conclusão. Do ponto de vista de custo, usar o método da tabela verdade ou o método da negação se equivalem. Isso é, do ponto de vista do custo computacional, esses dois métodos, nesse caso, para essa forma, eles apresentam o mesmo custo. Então, o que a gente conclui é que a melhor escolha do método depende da fórmula. Às vezes, vale a pena usar o método da negação, mas às vezes, como nesse caso, dado que aparecem muitas possibilidades e o controle de todas essas possibilidades é difícil, nesse caso, seria então melhor usar mesmo a tabela verdade. A conclusão que temos é a seguinte: olha, os dois métodos são equivalentes do ponto de vista de custo computacional. Então, por que temos dois métodos, afinal de contas? Por várias razões. Nem sempre estamos focando ou estamos interessados apenas no custo computacional. Existem outras relevâncias que devemos prestar atenção. Nesse caso, por exemplo, no decorrer desse curso, vai ficar claro que nem sempre é possível usar tabelas verdades. E aí, nesse caso, teremos que usar algo similar ao método da negação ou redução ao absurdo. Então, vale a pena desenvolver outros métodos que possam ser utilizados para determinar propriedade semântica de fórmulas da lógica proposicional. E, dependendo das situações, cada método terá a sua conveniência, mesmo que todos sejam equivalentes do ponto de vista computacional.